O Isagi Oichi provou porque é o herói da Blue Lock e ainda mostrou para Kaiser qual foi a diferença entre eles. O Kaiser pela primeira vez olha Ness de baixo e ainda teremos o final da partida do Manshine versus o Bastard, além de novos valores para os garotos que jogaram a Liga Neo Egoísta. Simbora de review e análise do capítulo 294 de Blue Lock chamado Campeão, e se você gosta de Blue Lock, já deixa o like e nos siga para sempre ficar atualizado com os conteúdos. O capítulo começa com a bola no fundo das redes enquanto o mundo fica surpreso com o gol dourado de Isagi Oichi. O egoísta que marcou foi aquele que se devotou para a vitória. Enquanto o locutor narra o gol, Isagi Oichi comemora muito empolgado, se atirando de joelhos e deslizando pelo gramado. Os seus colegas de equipe, aqueles da Blue Lock, correm em sua direção empolgados com o gol, enquanto o locutor fala que é o fim da Liga Neo Egoísta e o gol final foi marcado por Isagi Oichi. Naquele momento, Bastard Minchen chegou à vitória, então a gente vê eles comemorando muito felizes, até mesmo o Igarashi, que tem chances de ir de base, mas se esqueceu por um momento. O Paris X-Gen tem uma reação um tanto quanto negativa. Eles ficam meio incomodados e o Tokimitsu e o Nanase ficam preocupados. Outro que não gostou desse gol foi o Michael Kaiser, jogador do próprio Bastard Minchen, que fica incrédulo e cai sobre seus joelhos, pensando que Isagi devorou tudo. No momento em que o Ness tinha a bola, o Isagi não parou assim como o Kaiser, na verdade ele moveu de forma rápida para a próxima ação. Kaiser pensa que ele e Shidou se tornaram uma obstrução, então Isagi Oichi conseguiu fazer uma corrida enxuta e assim desviar da marcação de 4 metros de Toshirin. E naquele momento o Ness possuía uma imaginação diferente de antes e fez um passe incrível com a melhor rota. O Isagi Oichi apostou tudo nesse ponto e seguiu adiante. E por fim ele conseguiu se emparelhar com um passe em profundidade de Alexis Ness, vindo de trás com um direto e acertou o melhor chute. Então o Kaiser pensa que isso era algo que ele também poderia ter feito se ele tivesse lido a mente de Alexis Ness. Assim ele olha o Alexis Ness de baixo pela primeira vez. O Ness inclusive percebe isso e então o Kaiser começa a pensar novamente. Ele percebe que o Alexis Ness não fez o passe para sua versão antiga, mas sim para sua nova versão. Ele estava evoluindo ao Kaiser. Só que o Kaiser ficou bravo e parou de pensar que um suíno como Alexis Ness não poderia mudar, então ele descartou o Ness e parou de pensar nisso. Então será que essa foi a razão pela qual ele perdeu? Não, não é isso. Na verdade ele pensa que a primeira e a maior razão de todas é por jogar futebol com Isagi Oichi. É muito divertido jogar com ele. Enquanto percebe isso, o Kaiser esbraveja toda a sua raiva. Ele fica muito incomodado com esse fato. Essa euforia, essas possibilidades infinitas, elas acabaram deixando o Kaiser mais lento. O Kaiser sente que voltou às origens da malícia ao jogar tudo fora, então ele deveria ter retornado ao zero, só que ele mergulhou nessa sensação de liberdade que o Isagi Oichi o deu. Então o Ness não é a razão pela qual ele perdeu, foi ele mesmo, ele que deixou a malícia de lado em relação a Isagi Oichi. Então o Isagi aparece perguntando para Kaiser se Ness é especial para ele. Pro Isagi, o Ness é só um jogador igual aos outros que escondeu dele suas possibilidades, mas naquele último momento, o Kaiser começou a tratar o Ness diferente baseado no relacionamento deles. Ele considerou o Ness um inútil. O Isagi ainda fala que ao invés de se tornar totalmente uma máquina pelo gol, o Kaiser agiu de acordo com seus sentimentos, e isso foi a última peça que decidiu o resultado entre eles dois. Então Isagi Oichi estende sua mão e Kaiser pergunta o que você quer. O Isagi fala que aqui acaba o contrato deles por esse último gol. O Kaiser acaba rejeitando o cumprimento de Isagi Oichi e fica muito irritado. Assim a Liga Neo Egoísta chega ao final e a gente vê outras reações como Shidou Ryusei,
o Ness e principalmente o Itoshi-rin, que está muito furioso e ainda com os olhos do predador, como se visse Isagi ainda como uma presa. O Kaiser termina de joelhos e Isagi e Oichi comemorando. Assim a gente vê uma locução falando que agora eles vão aos rankings de valores. E assim vemos o telão preparando os últimos valores que os garotos irão receber. Então voltamos a 33 minutos atrás e vemos o Mikajirel bastante preocupado, cansado, enquanto Nagi Seishiro está com a bola na sua frente. A gente vai ver o fim de Manshine versus Barça em breve, só que o capítulo 294 terminou aqui e eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários o que acharam desse e o que esperam do próximo, que vai se chamar número 1. Eu curti demais esse capítulo e se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e nos sigam. Até a próxima, egoístas!